com o nosso convidado. Sexta-feira é dia de Coronel Gerson Gomes. Coronel, peço perdão pelo atraso, né? Mas era importante. A gente, o deputado Gilvan, previsto para as 11h30 e teve um atraso. E aí, esse é o motivo da gente só estar começando a nossa conversa agora. Coronel, boa tarde. Boa tarde, Pitoli. Bom dia aqui ainda na Flórida, 2 horas a menos de fuso. Mas eu ouvi a fala e eu creio que é importante. E eu sei do respeito seu, do Borgo, e não só de vocês. Eu tenho que reconhecer que desde o tempo de Jovem Pan, já estive na Oeste Sem Filtro e tantos outros programas, Braddock Show, no Mundial Telenotícias. Vocês já me viram por diversas vezes no ar sendo confrontado sobre a questão militar, mas com muito respeito. E eu sei que vocês tributam a mim um respeito até que eu não mereço, acima até do que eu mereço. Eu digo que eu entendo que vocês são muito contidos quando conversam comigo em relação às Forças Armadas, o Exército, a decepção de vocês, mas eu creio que hoje é um dia que nós não podemos fugir desse assunto de jeito nenhum, haja vista do que aconteceu durante a semana. Então, quero te dizer que eu acho importante a gente tratar sobre os últimos dias, em especial porque ontem foi um dia que, durante os 32 anos que eu passei nas Forças Armadas, no Exército, anualmente a gente lembrava da intentona comunista de 1935. E essa data foi uma data que rasgou muito a alma militar, exatamente pela cisão, pela fragmentação que acabou acarretando, onde irmãos de armas fardados assassinaram companheiros, alguns inclusive pelas costas, outros dormindo, por causa da questão ideológica do comunismo tentando ingressar no Brasil, ali com Prestes, que era um capitão do Exército, da arma de engenharia, treinou na União Soviética, volta ao Brasil com a Olga, né? E que veio como sua segurança e tenta ali instalar no Brasil um regime comunista com várias insurreições acontecendo em Natal, em Recife, em Olinda e também, obviamente, no lugar mais importante foi no Rio de Janeiro. Então, esse momento em que a gente está passando é um momento muito dolorido para as Forças Armadas e eu queria te dizer que eu entendo o teu respeito por mim, mas também eu entendo que a audiência cobra de vocês algumas perguntas e hoje eu estou disponível para responder as perguntas que vocês tenham a fazer em relação a essa questão também. Muito obrigado, Coronel. Muito obrigado. Coronel, mas eu acho que talvez não seja nenhuma pergunta, seja só um apontamento. Terça-feira, eu voltava de Brasília, estava no aeroporto, quando fui alertado da prisão do general Augusto Heleno. Sabe, Coronel, eu tenho um amigo, Marcelo, que serviu as Forças Armadas e foi liderado pelo general Augusto Heleno. E o Marcelo, já há tempos, talvez até antes do governo Bolsonaro, me disse sobre um homem chamado Augusto Heleno, da integridade, da hombridade, da liderança, do coração que era Augusto Heleno. E eu me lembro perfeitamente daquelas palavras que não tinham nenhuma motivação política naquele momento, porque ele falava simplesmente de quem o liderou na cabeça do cachorro lá, nas missões por ali. E quando eu ouvi da prisão do general Augusto Heleno, o que eu senti foi dor, Coronel. Foi uma dor de quem sabe do tamanho da injustiça, um homem doente, 78 anos, que serviu o Brasil, como o senhor serviu também, mas enfim, o que eu queria registrar, Coronel, eu queria perguntar qual foi a sensação do senhor, o que eu senti foi dor, Coronel. Pois é, Pitoli, essa foi uma semana muito difícil para mim, eu também senti, eu conheci o general Heleno pessoalmente, era um militar na ativa que inspirava o que a gente chama da liderança que arrasta, né? Existe um conceito nas Forças Armadas que a liderança militar é um pouco diferente da liderança empresarial, da liderança política, porque, em última análise, você precisa convencer o seu subordinado que ele deve ter uma confiança em você irrestrita e de tal modo que ele coloque a sua própria vida em risco, sabendo muitas vezes que ele vai marchar para a morte, por receber uma ordem de alguém que ele confia a tal ponto
que ele entende que se essa ordem veio, é porque ela foi analisada e, mais do que isso, ela espelha algo necessário para você fazer em defesa da pátria, em defesa da honra, em defesa dos teus valores. E o Heleno é, obviamente, alguém que espelha tudo isso. Inclusive, eu não sei se você já viu, mas a PGR já se manifestou Sim. a favor ou favorável a que ele vá para a prisão domiciliar. Por quê? Não é só pela questão da idade, não é só pela questão do Alzheimer que já vem acometendo, ele já tem alguns traços de senilidade relativas ali ao Alzheimer já há algum tempo. Apesar disso, a médica que o examinou ali no exame de corpo de delito disse que ele estava muito bem, inclusive estimulando as pessoas a não desistirem, a não abaixarem a cabeça. Se você observar durante o julgamento, opa, desculpe aqui. Se você observar durante o julgamento, ele foi um dos poucos ali que não abaixou a cabeça. Ele fez questão de dizer que a sua participação foi completamente pautada na legalidade, na Constituição. E mais do que isso, o general Heleno, quando todos sabem, eu já falei aqui, e outras, todos já falaram, é um tricoroado, significa o quê? Ele foi primeiro colocado na Academia Militar, na Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais e também na Escola de Comando do Estado-Maior do Exército. É alguém que se destacava intelectualmente, verdade, mas ele era um homem da comunicação social. Era um homem extremamente ligado ao esporto, ao desporto, também comandou a área de desporto, era um atleta, era alguém que você olhava como militar na ativa e dizia o seguinte: ele estava ali jogando vôlei, ele liderava, ele estava junto, era alguém simples, mas era super inteligente. Então, esse tipo de personalidade é muito difícil você encontrar e talvez nas últimas décadas seja uma das maiores lideranças militares. Então eu particularmente fiquei muito triste, até porque eu estive 2 vezes no Haiti e a primeira vez que eu estive lá, o país estava praticamente já pacificado. E eu não poderia esquecer que o Jean Heleno foi o primeiro comandante que chegou a comandar a MINUSTAH numa situação completamente diferente do que eu recebi. Eu, quando chego lá, já havia uma base, já havia toda uma estrutura que foi feita de investimento do Brasil, e o Heleno não, ele chega ali no destacamento precursor, chega numa fase em que ele teve que conquistar a admiração, a liderança dos outros países. Ele chegou a liderar 10 países mais ou menos no início, que aportaram, contribuíram com tropas. Eu, quando estava no Haiti durante o terremoto, nós tínhamos mais ou menos 18 a 23 países que estavam a comando do Force Commander. Tamanho a grandeza da missão. Mas uma coisa que pouca gente sabe, Pitoli, o Brasil, por causa da liderança de homens como o Heleno, e talvez ele tenha sido o precursor disso, é o único exemplo da história das Nações Unidas em que uma missão de paz, você fica mais de 10 anos no terreno. Inclusive hoje no Haiti, a população novamente clama pela presença do Exército Brasileiro, das Forças Armadas do Brasil lá. Por quê? Porque o Brasil foi o único país que liderou uma força de paz, a tropa de uma força de paz, ininterruptamente. Ou seja, todas as missões de paz, você tem um rodízio entre os países colocando o Force Commander, o general. Mas o desempenho do Brasil foi de tal maneira elogiado, e o Heleno é um dos maiores responsáveis por isso, que durante toda a MINUSTAH, o Brasil sempre indicou o Force Commander. Os outros países submetiam a isso, o governo do Haiti exigia que fosse um general brasileiro, e a ONU abriu exceção pela primeira vez, abriu essa exceção, que foi o Brasil ficar à frente dessa missão de paz, por causa do desempenho de vários desses comandantes, e em especial do Heleno, que foi o primeiro. Então eu digo para você que me doeu muito. A minha esposa, a Day, você conhece, a gente passou uma semana muito difícil. Ontem foi o Thanksgiving Day aqui nos Estados Unidos, que é o principal feriado. É o único feriado aqui nos Estados Unidos que tudo para, tudo fecha realmente. Existe toda uma história muito bonita, vale a pena até a nossa audiência depois dar um Google ali, ver que quando chega ali o Mayflower, quando chegam os primeiros que fundaram, né, os Estados Unidos, eles sofreram, morreram numa quantidade gigantesca, o frio, etc. E aquelas agruras, naquelas adversidades, essa é a raiz do Dia de Ações de Graças aqui nos Estados Unidos. Então foi um dia difícil,
porque nós agradecemos a Deus pela nossa vida e eu tive que me colocar diante de Deus e dizer, olha, eu agradeço ao Senhor por ser brasileiro, apesar de, nesse momento, ter uma grande vergonha do que está acontecendo no nosso país. Eu agradeço a Deus pelo meu país, pelo meu povo, e agradeço que o Senhor talvez esteja usando esse momento para que a gente emerja ali na frente um povo mais resiliente, mais comprometido com a verdade, né? Quem sabe? E eu posso te dizer que realmente foi uma semana muito difícil para mim, Vitória.